Estou gravando aqui, porque se a gente puder depois usar, a gente usa. Então, nós vamos começar a nossa reflexão. Nós vamos falar algumas coisas sobre comunidade, tá certo? Então, vamos começar a nossa reflexão, nossos pensamentos, começar lendo o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 a 27. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que se a gente for prestando atenção na leitura do capítulo 1 de Gênesis, se vocês forem ver, vocês vão ver que a criação é apresentada quase de uma maneira esponsal, dual. Deus fez a água do céu, a água de baixo, fez a lua e o sol. Vocês compreendem? Nesse grande hino sobre a criação, é como se a criação fosse apresentada repleta de fecundidade, de maneira dual, relacional, como seus elementos estão em relação e desta relação uma grande fecundidade. E aí produz a terra, produz o mar todo tipo de ser vivo, produz a terra todo tipo de planta e etc, etc, etc. Então, assim, é bonito a gente ver isso, e no versículo 26 e 27, a gente tem aquilo que é o ápice desse hino, né? Aquele momento alto, né? Houve uma tarde, uma manhã, quinto dia. No sexto dia, no versículo 24, diz assim: no versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Continua no versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Deus criou o homem à sua imagem. Quando o Concílio Vaticano II fala desse texto, ele coloca em evidência algumas coisas que eu já disse para vocês aqui nesta formação. Em primeiro lugar, que o homem é capaz de conhecer e amar a Deus, está em relação com Deus. Segunda coisa, que o homem tem um domínio sobre a criação, e esse domínio é um traço do Criador, que é o Senhor. Esse domínio. A terceira coisa, o Concílio lá na Gaudium et Spes fala de maneira velada, não fala expressamente, mas está colocada. É esse aspecto relacional da existência humana. O homem é um ser voltado à comunhão. Quer dizer, homem e mulher nos criou. Não é bonito isso? Por quê? Porque Deus mesmo é comunhão de amor. Deus mesmo é Pai, Filho e Espírito Santo. Então em nós tem essa marca profunda. Nós somos felizes e somos plenos quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos nesta relação de comunhão com os outros. Nós somos esses seres dotados de autotranscendência. A gente sai da gente mesmo em direção a Deus, em direção ao outro. Não é bonito isso? Então a gente tem essa realidade, esse desejo de Deus em primeiro lugar, profundo, que me leva a ir além de mim mesmo, na busca de Deus, mas também esse desejo desta relação com o outro. Se a gente olhasse aqui o capítulo 2 de Gênesis, a gente ia ver exatamente isso. Adão olha para todos os animais e percebe que não existe em todos os animais algum que seja uma companhia adequada. Aí Deus manda para Adão um sono profundo, não é isso? Quando ele acorda, Deus tira do lado de Adão uma costela e faz Eva. Aí Adão olha para Eva e faz: eis aqui a carne da minha carne e os ossos dos meus ossos. Ela se chamará mulher. E claro que o tema aqui é em primeira mão esponsal, mas é também essa dimensão relacional. O homem, para ser feliz, como Adão se mostra feliz lá no capítulo 2, precisa de alguém que seja um igual, se relacionar em comunidade, precisa estar em relação, em primeiro lugar com Deus que nos ama, que chama a comunhão com Ele, mas também com os outros.
Então a palavra de Deus já no início nos coloca essa perspectiva. Não é bonito isso? E se a gente for caminhando na palavra, a gente vai ver que o pecado atrapalha esta relação de comunidade, né? Diga. Oi? Não escutei. Exato. Exatamente. Então, em primeiro lugar, atrapalha a relação com Deus, mas não atrapalha só a relação com Deus, atrapalha também a relação com o outro, né? A gente vê lá, logo imediatamente quando Adão e Eva pecam, a relação entre eles já sai arranhada. Capítulo 4, Caim vai matar Abel. E assim vai, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Quer dizer, esse pecado, a ruptura com Deus, também afeta profundamente as nossas relações interpessoais. Mas nós somos... E muitas vezes nós trazemos no nosso dia a dia estas marcas. As marcas dessa experiência. É esse pecado que às vezes atrapalha, às vezes não sempre. Eu me lembro de um professor de teologia que dizia: olha, o aspecto pessoal do pecado original é uma incapacidade dinâmica de nós nos relacionarmos uns com os outros no amor. Então, enquanto a gente rompe a nossa relação com Deus, isso atinge também as nossas relações uns com os outros. E a gente já não consegue mais se relacionar do jeito que nosso Senhor quer. E do jeito que Ele quer é uma comunhão que traga a marca daquilo que Ele mesmo é. Uma comunhão de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, porque isso é em nós um traço da imagem de Deus. Amém? Então isso aqui é importante, é um desejo de Deus, é uma coisa que Ele quer. E se você verificar, quando a gente vai vendo toda a obra da revelação de Deus, aquilo que Ele vai realizando, a história da salvação, aquilo que Ele vai realizando na história do povo dEle, pegue, por favor, Gênesis 15. Gênesis 15, pegue sua Bíblia, é importante ter a Bíblia, né? Gênesis 15, ali a partir do versículo 2. Deus diz a Abraão, lá no versículo 1, aliás, começando: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Aí Abraão responde: meu senhor Javé, que me darás? Continuo sem filho. Vamos pular um pouquinho mais para baixo, e aí vemos a promessa de Deus no versículo 5. Deus então promete a Abraão: Abraão, ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou: assim será a tua posteridade. Abraão creu em Deus e isso lhe foi tido em conta de justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. É um texto clássico, né? São Paulo usa essa palavra para falar da justificação pela fé, lá em Gálatas e Romanos, não é isso? Mas assim, agora eu quero que a gente veja aqui que o projeto de Deus é um projeto que implica a criação de um povo. Não é uma coisa só para Abraão. Deus promete a Abraão uma grande descendência. Deus quer formar um povo. Abraão será o pai de uma multidão, Abraão será o pai de um povo. Esse povo de fato crescerá, esse povo migrará para o Egito, esse povo será escravo do Egito. E aí Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu vi o clamor e a dor do meu povo. E Deus envia Moisés, e com a ação e a unção de Deus, Moisés liberta um povo. É bonito, é um povo. Então é no meio desse povo, é no meio da história de um povo que Deus vai se revelando. É o povo de Deus. E claro, a gente não tem aqui tempo para ir olhando todos os textos, mas a gente vai dizer, a gente conhece a história. Se a gente olhar aí, por exemplo, Gênesis 1, Êxodo, do capítulo 1 ao 12, a gente vai ver o resumo dessa história. Moisés vai, Deus intervém com mão poderosa, Moisés profetiza e diz: esses acontecimentos vêm de Deus para a nossa libertação.
E aí Deus diz a Moisés: olha, você vai ser liberto, o povo vai ser liberto, e na noite que esse povo for liberto, você vai matar um cordeiro. Vocês lembram desse texto? Quem lembra? Levanta a mão só para eu ver. A instituição da Páscoa antiga. É um povo que está sendo liberto. Isso é muito importante, viu? Pega aí Êxodo 12. Conheça o texto. Pega Êxodo 12. Abra na sua Bíblia. Veja aí. Êxodo 12, a partir do versículo 1, vai estar aí dito a Páscoa. Que Páscoa é essa? É a passagem do Senhor no Antigo Testamento, quando Deus passa e liberta o povo. Claro que Deus tem uma relação com cada um, que Deus conhece cada um pelo nome. Vamos lembrar que Ele chama Abraão pelo nome. Deus conhece cada um, mas é vontade dEle constituir uma comunidade de irmãos. Ele constitui e quer um povo, e Ele age em favor desse povo. E aqui no capítulo 12, o que a gente está vendo é o seguinte, preste muita atenção, que é muito importante a gente pegar isso aqui. Deus diz: olha, eu vou passar, na noite que eu vou passar, você vai celebrar antes a Páscoa. Pegue um cordeiro por família, mate o cordeiro, coma em família, coma com os rins cingidos, ou seja, pode ser que você tenha que sair a qualquer momento, passe o sangue nos umbrais da porta, porque é a Páscoa do Senhor. Então, antes dele passar, o povo já celebra aquilo que ele vai fazer, e quando ele passa, Israel, ano após ano, celebrará a liturgia da Páscoa antiga. Vocês entenderam isso aqui? Primeiro é uma celebração antes, depois tem preparando o povo, depois tem um acontecimento histórico, quando Deus passa e liberta o povo, depois tem ano após ano a celebração litúrgica daquele acontecimento. Entendam, meus irmãos, por que eu estou falando disso? Porque esta celebração é central para a constituição do povo de Israel. Era a festa mais importante de Israel. Israel se entendia como o povo de Deus, fazendo a memória daqueles acontecimentos da libertação e do dom da lei, que acontecerá 50 dias depois do Monte Sinai. É um povo liberto por Deus. Então, Israel é um povo, por favor, escutem isso, é diferente. Não é a obra de um rei, não é a obra de um legislador, é a obra de Deus através de um profeta. Não é a obra de um rei, de um legislador, de algum pensador, é a obra de Deus na história desse povo, ressoando em cada coração, através de um profeta. Essa é a experiência desse povo que agora dirá: nós somos o povo de Deus. E quando esse povo se organiza na terra prometida, se organiza como uma aliança de quantas tribos? Você sabe quantas tribos tinham? Quantas tribos eram as tribos de Israel? Alguém sabe aqui quantas tribos eram? Alguém lembra? Já ouvi alguém dizendo aí, José. Quantas eram? Eram 12. Você vai ver isso aí, sabe onde? Em Números. Se você for passando a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Você vai ver isso também no livro de Josué. Tem a grande assembleia de Siquém, onde Israel se reúne. Josué, lá também Josué 25, no início de Números aparecem as tribos, né? No início de Números. E aqui lá em Josué 24 aparece a grande aliança de todas as tribos, que dizem: olha, nós serviremos o Senhor. São 12 tribos que entendem que devem servir o Senhor. Essa aliança de 12 tribos que não tem rei, porque o rei é o Senhor. Percebe que coisa linda? Esse povo. Então entenda isso aqui. A igreja diz lá em Lumengêncio, a igreja, não, Deus quis salvar o gênero humano, não cada um individualmente, mas Ele quis salvar constituindo um povo.
Diga isso para quem está do seu lado aí. Estou brincando. Deus quis salvar você, Márcio, no meio de um povo. No projeto de Deus não existe aquele Rambo, que era da minha época, década de 80, talvez alguém aqui não consiga entender, que bota sozinho a arma, uma metralhadora e vai resolver tudo só. Não existe isso. No projeto de Deus essa autossuficiência não existe. Deus, diz a igreja, quis nos salvar no meio de um povo. Não é bonito isso? Jesus também, meus irmãos, sabe que às vezes tem gente que diz assim, olha, aqui é a hora da gente também tentar desconstruir certas coisas, né? Do tipo, há quem diga por aí, ó, Jesus pregou o reino de Deus e o que veio foi a igreja. Está errado, Jesus queria a igreja. Vou dar 2 elementos agora, pelos quais a gente percebe que Jesus queria fundar um novo povo. Está combinado, sim ou não? Querem saber ou não? Querem ou não? Pega aí Marcos 3, poderia pegar outro texto. Pega aí na Bíblia, Marcos 3. Marcos 3. Você vai ver que Jesus vai instituir quantos apóstolos? Quantos apóstolos são? São 5? São 7, que é o número perfeito? São, sim ou não? São quantos apóstolos? São quantos? 12. Exatamente o número das 12 tribos. Ele está colocando os fundamentos de um novo povo. E aí a gente vê esse texto bonito. Outra coisa que é importante. Já vou dizer logo outra coisa. Essa é uma coisa. A outra coisa, se você for for propositalmente, aqui lá em Marcos, vamos pegar só o Evangelho de Marcos por agora. Marcos, no capítulo 14. Marcos no capítulo 14, no versículo 22, o que é que a gente encontra aí? Marcos 14, versículo 22, leiam por favor. Enquanto comiam, ele tomou o pão, abençoou, partiu dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Depois de um cálice, deu graças, deu a eles, e todos dele beberam, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia que beberei no reino de Deus. Irmãos, vocês escutaram a leitura que fez agora nosso irmão? Veja, se a gente fosse criar a relação deste texto aqui com o que a gente acabou de ler em Êxodo 12, é riquíssimo. É porque a gente não tem tempo para isso. Mas o que há aqui é a instituição da nova Páscoa. Do mesmo jeito, antes dele morrer e ressuscitar, ele celebra com os apóstolos. E depois nós continuamos celebrando até que o Senhor venha. É bonito porque na Páscoa antiga os judeus celebravam na espera do Messias que viria. Nós celebramos agora a nova Páscoa até que venha o Senhor na vinda gloriosa. Perceberam isso aqui? Então veja, Jesus chama 12. Jesus dá agora a instituição de uma nova Páscoa, porque Ele está fundando um novo povo. Porque aprove a Deus nos salvar, não isolados, não jogados sozinhos no mundo, mas aprove a Deus nos salvar como um povo. E a igreja é, diz o Lumen Gentium, o povo de Deus reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As duas coisas com as quais a gente começou isso. Deus é trindade de amor e nos chama a ser comunidade de amor. O povo de Deus reunido na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe? Nós aqui, comunidade, nós somos igreja. A comunidade é a expressão de igreja. Não dá para dizer que é pedaço de igreja.
mas a expressão de igreja. A comunidade Nova Berite é a igreja, como dizia, gostava de dizer Dom Epaminondas, Berite é a igreja do Senhor, e é comunidade. Nós somos chamados a essa vocação de trazermos na nossa vida a marca, de tornar evidente por uma consagração a dimensão da fraternidade, da comunhão e da missão, numa comunidade nova, como Deus quer. Mas com essa consciência profunda, não de maneira acidental, meio que batendo nas coisas, sem saber quem somos, ou sem saber ao que somos chamados, de maneira profunda. Isso nós somos. Então, do mesmo jeito que Jesus chamou os 12, volta lá em Marcos 3. E da mesma maneira que Ele deu esses 12 a Eucaristia, a gente pode dizer que Ele nos chamou aqui, para a gente ser comunidade. E nos dá também o seu corpo e o seu sangue. Nos dá a sua palavra, nos dá seus mandamentos, nos dá a sua vida, nos chama a partilhar do seu destino, nos chama a partilhar da sua missão. Isso mesmo que Ele fez, Ele faz com a gente, através da graça do carisma, da graça que nos atraiu, que nos chamou, que movimentou a nossa vida, que chegou ao nosso coração. Aquilo mesmo que Ele fez, Ele agora faz conosco, através da graça do carisma. E claro, nos une aos bispos, nos une ao presbitério, nos une com os seus sacramentos, nos concede a unção do Espírito Santo, nos chama à santidade, derrama sobre nós carismas e ministérios e nos chama a ser essa comunidade, sendo igreja. Então nós somos comunidade, é nossa vocação, Deus nos quer assim. Então, pega agora, por favor, Marcos 3, é um dos textos mais bonitos, meus irmãos, da Escritura Sagrada para mim, esse texto. Pode parecer, até porque é um que Santa Teresinha pega para começar a escrever. É um dos textos um dos que mais me tocam, esse comecinho aqui. Pega aqui, Jesus depois subiu a montanha. Esse subir a montanha aqui na Bíblia já é distante, né? Vocês estão acompanhando comigo? Capítulo 3, versículo 13. Jesus subiu a montanha, chamou a si os que Ele queria, e eles foram até Ele. Está vendo isso aí? Vamos continuar. E Ele constituiu 12, e esses 12 estavam ali para quê? Para que ficassem com Ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade de expulsar os demônios. Palavra da salvação. E aí sai dizendo o nome dos 12. Deixa eu ver aqui, quem é que eles eram? Gabriel, Diogo, estou brincando. Estou brincando. Mas para dizer assim, claro que ninguém está dizendo aqui que a gente é apóstolo, sucessor de apóstolo, a gente sabe que não. Mas nós também fomos chamados pessoalmente, é isso que se quer dizer. Cada um foi chamado pessoalmente. Como Deus chamou Abraão, como Jesus chamou o nome de Maria. A gente viu semana passada. E esse chamado pessoal e amoroso de Jesus nos é feito para que a gente possa fazer parte deste povo, desta comum unidade, em que Ele está no meio. Presta atenção. Porque Jesus não chama e vai-se embora. Jesus chama, não é assim? E fica, graças a Deus, né? Jesus chama e fica no meio, presente. E essa presença dele é que nos santifica. Porque se você verificar o texto que está aí, o que é que diz? Chamou para quê? Veja aí como é que está a primeira coisa. Chamou para que eles pudessem fazer muitas coisas, é isso que está aí a primeira coisa? Sim ou não? Não. Chamou para que eles pudessem construir, fazer muitas coisas, não deixar. Chamou para que ficassem com Ele. Primeira coisa, a intimidade com Cristo, a comunhão com Ele, a experiência da fraternidade com Jesus no meio.
para que estar com Ele, cultivar isso, perceber isso, abrir os olhos. Semana passada a gente dizia, eu já digo, quem não viu ainda, por favor, veja as formações. Jesus ressuscitado em nosso meio, e a gente às vezes não percebe, porque os olhos estão fechados, ou pela desesperança, ou pelas lágrimas, ou pelas preocupações. Então abrir os olhos, perceber que Ele está em nosso meio. Em nosso meio Ele nos santifica, em nosso meio Ele nos cura, em nosso meio Ele nos forma. Pela palavra dEle, pelos irmãos que são instrumentos, pelos sacramentos, pelo exemplo dos santos, pela experiência de oração, por tantos e tantos e tantos meios, que eu não tenho nem condição de dizer, e acho que ninguém tem. As mediações que Deus estabelece para nos santificar, pela comunidade. A comunidade é uma grande mediação de Deus na nossa vida. Então, para que ficassem com Ele, estão vendo aí na Bíblia, ficassem com Ele, Jesus no meio, a nossa fraternidade, mas também a partir dessa experiência, para que a gente saia para evangelizar. Por que a gente vai fazer um seminário de vida do Espírito Santo? Por que tem grupo de oração? Por que não fica todo mundo parado, cuidando das suas coisas? Por que tem adoração e a gente chama o povo? Por que tem também CD que a gente grava, show que a gente faz? Porque isso é obra de evangelização. A partir da experiência de Cristo, a partir da experiência de Jesus no meio, o coração arde. E eu agora devo compartilhar isso. E aí vem esse final aí, ó. Jesus nos chama para que a gente esteja com Ele. Se a gente fosse dizer coisas que não estão aqui claramente ditas, nós diríamos, para partilhar da sua missão e para partilhar do seu destino. Mas não sozinhos, em comunidade. Amém? Amém mesmo? Então isso é importante, meus irmãos. Estar em comunidade é extremamente formativo. E eu queria dizer uma coisa agora para vocês. Por quê? Porque Jesus em nosso meio nos santifica. Presta atenção. Atenção agora para essa frase. Isso é muito importante. Não existe nenhuma comunidade perfeita. Não existe. Só existe uma comunidade perfeita. É a Trindade. Não existe comunidade perfeita. Não existe comunidade perfeita. Ah, mas a Berite tem problemas. É claro que tem. A comunidade de Jesus tinha problema? Me diga uma coisa, os 12 tinham problema ou não tinham? Era tudo tranquilo? A começar por Judas, que inclusive, diz a Escritura, roubava a bolsa. É pouco? Se a gente tivesse um caso desse aqui, ia ficar todo mundo escandalizado, não ia? Agora, é motivo para sair? É não, porque os 12 não saíram, e não estou dizendo que teve isso não, graças a Deus não teve, mas percebe que tinha problema, meu irmão, porque o problema não tem a ver com Jesus, tem a ver com o coração dos irmãos, que às vezes não estão preparados, que se fecham. E quando eu digo os irmãos, é também o meu coração e o seu coração, que precisa ser formado, precisa se abrir, não é só o dos outros. Agora eu falei de Judas, mas a gente pode falar de outros. A gente pode falar de Pedro. Ana, não é verdade? Pega aí, Marcos 8. Pegue Marcos 8 e veja, por exemplo, o que está aí. Marcos 8. Lá em Marcos 8, a gente sabe que a gente tem ali a dobradiça do Evangelho de Marcos, né? Aquela dobradiça, é como aquele ponto assim, importantíssimo do Evangelho. Tem antes de Marcos 8 e depois de Marcos 8. E aqui
tem um momento que é a profissão de fé de Pedro. E Pedro diz assim a Jesus: se você puder acompanhar, por favor. Pegue, por favor, aí no versículo Marcos 8, versículo 29. E vós, perguntou Jesus aos discípulos, quem dizeis que eu sou? Estão vendo? Sim ou não? Aí Pedro responde: tu és o Cristo. Então proibiu severamente de falar sobre isso. Continua o versículo 27. Continua o versículo 31. E começou a ensinar-lhes. Olha, Jesus começa a dizer agora uma coisa importantíssima sobre o mistério dele, sobre o caminho que ele vai fazer, sobre por onde passa a nossa salvação. Começou a ensinar-lhes como o cordeiro, lembra do cordeiro do Antigo Testamento? Começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos. Portanto, vamos ler versículo 31. Você vai ver que lendo a palavra de Deus vai chegando ao seu coração, ela lhe forma mais do que eu estou falando. Leia. Pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Bonito isso, né? Esse registro de Marcos, mas ele dizia isso abertamente. Pedro, chamando de lado, começou a recriminá-lo, Ele, porém, voltando-se, vendo seus discípulos, recriminou a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, não penses as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação. Então veja só, a gente tem esse Pedro aqui, meus irmãos. Qual é a sequência? 8? Capítulo 8, a partir do versículo 27 já começa essa passagem ali. Então preciso dizer muito aqui, todos nós conhecemos essa passagem, sabemos o que ela significa. Pedro até deu uma declaração teologicamente aparentemente perfeita, né? Na formulação: tu és o Cristo. Mas o coração estava longe da compreensão. Isso tem comunidade. Isso tem. Gente até que é capaz de formulações perfeitas, mas o coração está longe ainda do mistério. Isso tem. Tem ou não tem? Tem. E Jesus dá uma formada nele grande, não é verdade? Sim ou não? Dá. Porque é bonito Jesus olhando para os discípulos. Tem a ver com o segmento, tem a ver com o bem desta comunidade. Jesus forma na frente de todo mundo. Então Pedro vai sendo formado por Jesus no meio da comunidade. Nós poderíamos, meus irmãos, dizer outras coisas. Nós poderíamos lembrar, por exemplo, aqui o Evangelho de João, em que nós não vamos ler tudo porque nós não temos tempo. Mas nós poderíamos pegar aqui o Evangelho de João e poderíamos ver que Jesus diz lá no início do Evangelho de João, presta atenção. Eu vou lá. Pegar aqui no capítulo 1 de João. Só um segundo. Então, quem é que leva? O irmão de Simão Pedro. Bonito isso, apresenta Jesus a Pedro. Pedro já conhece Jesus no meio de uma comunidade. No meio da comunidade, Jesus diz a Pedro a vocação dele: tu vai ser chamado de pedra. Só que a gente vai ver, meus irmãos, é no meio desta comunidade. Alguém leva e diz: olha, nós encontramos Jesus, encontramos o Messias. E aí, se você for olhar durante todo o Evangelho de João, preste atenção a isso, desde o capítulo 1 até o final, em nenhuma outra hora nós sabemos
Mais uma vez Pedro é chamado de pedra. Lá no final, Pedro vai dizer o quê? Jesus, na hora que tu for morrer, lá no capítulo 13 de João, eu morro contigo. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes e diz a irmã Ayla, uma grande biblista, que diz, negou porque viu que havia a possibilidade de Jesus ser crucificado. Veja, a falta de entendimento do caminho do Messias. Jesus vai dizer 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas. A gente sabe essa história da palavra que é bonita. Pedro, tu me ágape. Pedro diz, eu te filo. Tu me ama com esse amor ágape, eu sou teu amigo. Tu me ama com amor ágape, eu sou teu amigo. Pedro, tu é meu amigo. Pedro fica triste. A gente imagina que experiência forte. E é bonito, também é uma experiência vivida em comunidade. Porque estavam os 12 lá. E ele diz, apacenta os meus cordeiros. Confirma Pedro, Jesus, no meio da comunidade. É muito bonito, porque a gente vai vendo que Jesus, no meio da comunidade, vai curando, vai confirmando, vai fortalecendo, vai santificando, no meio de uma comunidade que não é perfeita, com homens que não são perfeitos. Vocês estão entendendo qual é o objetivo da gente aqui? Pedro não é perfeito, a comunidade não é perfeita, mas Jesus está na comunidade e Jesus está formando Pedro para ser quem Pedro é. Porque é vontade dele, é projeto de Deus a realidade da comunidade. E Jesus nos chama a formar a comunidade e Jesus está no meio dela. Inclusive diz expressamente, quando vocês se reunirem em meu nome e rezarem pedindo a Deus algo, vocês serão atendidos ao pedirem meu nome, e quando 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós podemos dizer que, sabendo que o Senhor disse isso, nós podemos saber que aqui entre nós, porque nós invocamos o nome dele, estamos reunidos em nome dele, ele está presente. E ao lermos a palavra dele, o Espírito nos forma de muitas maneiras, porque o Senhor está presente, agora, aqui. Mesmo com sono, mesmo com tudo, ele está presente. Porque não são esses nossos limites que vão impedir a ação de Deus, ou melhor, que vão impedir esta realidade, que Jesus em nosso meio nos forma. Se a gente abre o coração, o Senhor nos forma. Vamos então agora mais à frente. Eu queria só que vocês lessem comigo aqui, se vocês puderem procurar na sua Bíblia, por favor, a primeira epístola de Pedro. Pegue, por favor, o capítulo 5 da primeira epístola de São Pedro na sua Bíblia. Capítulo 5, versículo 1. Você está com a Bíblia aberta no capítulo 5, versículo 1 da epístola de Pedro? Quem achou, diga amém. Quem não achou pode dizer misericórdia. Pronto. Vamos continuar então. Leia, por favor, o versículo 1 aí. Alguém de vocês, por favor, leia. Vocês aqui estão. Versículo, só o versículo 1. Um pouquinho mais alto, Márcio. Um pouquinho mais alto. Aos anciãos que estão entre vós,
exorto eu que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira epístola de Pedro. Nós estamos aqui então vendo uma colocação do apóstolo. Ancião, vocês sabem que é uma palavra que é a mesma coisa que presbítero. A gente pode até ler assim: aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu que sou presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então nós sabemos que Pedro, meus irmãos, entenda bem, tudo que nós dissemos até agora está ligado à incompreensão de Pedro em relação ao mistério da cruz. A dureza, a incapacidade de aquecer, de acolher no coração, o medo, a negação. Mas essa frase aqui agora, Pedro diz que eu sou o quê? Testemunha de quê? Ele é testemunha de quê? Dos sofrimentos de Cristo. Teve um upgrade aqui no coração? Teve ou não? Sim ou não? Sim. O que é que vocês acham? Teve ou não? Teve. Pedro nos traz a tradição dos padres apostólicos, aqueles primeiros escritos nas cartas. Ele e Paulo morreram martirizados, testemunhando Jesus Cristo. Testemunha dos sofrimentos de Cristo. É forte, é forte. Testemunha, não é brincadeira não, meu amigo. Tá pensando que é brincadeira o negócio por aqui? Mas não. Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Agora presta atenção. Não estava feito desde o começo. Essa é que é a questão. Não chegou pronto. Não chegou santo. Não chegou, não é verdade. Chegou todo quebrado. Mas na experiência de igreja, na caminhada, na comunidade, com os irmãos, com a palavra, com os sacramentos, numa comunidade que não era perfeita, mas em que Jesus estava no meio, vai se tornando o Pedro que a gente conhece. E que venera para a glória de Cristo como pedra da igreja. É uma obra, meus irmãos, gradual, às vezes que dura uma vida inteira. Que dura uma vida inteira. Entenderam isso aqui? Então, assim também é a nossa história na comunidade. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui está pronto. Quando Jesus chegou para Pedro e disse: tu vais ser pedra. Jesus não está olhando só para Pedro, naquilo que Pedro é. Jesus está olhando em Pedro tudo que Pedro pode ser pela graça dele. Então vocês estão aqui no discipulado não é pelo que vocês são. É por tudo aquilo que vocês podem ser, pela graça de Deus. Se vocês se abrirem a Deus, se a gente se abrir, o Senhor nos chamou, a gente disse sim, a gente está aqui porque Cristo chamou e chamou por tudo aquilo que Ele sabe que nós podemos ser pela graça dEle, se nós abrirmos o coração. É preciso uma tomada de posição, sabe? Que reconheça a própria pobreza, mas também reconheça a graça e se abra também a esse dom que Deus quis, né? Que é o dom da comunidade. Porque Jesus fundou uma comunidade, não ficou sozinho, botou 12, e não eram 12 perfeitos. Tem gente que negou, tinha até ladrão. Mas Jesus no meio vai santificando os corações que se abrem e vai formando santos. Porque Jesus no meio
É o que a gente precisa. Quando a igreja diz, a igreja é santa, ela sabe por que ela diz isso? Dê uma olhada lá no catecismo. É santa por conta da sua cabeça, que é Jesus Cristo, que a santifica constantemente. Sabe, é com muita alegria que a gente vai dizendo estas coisas, porque essas coisas são fortes e são verdadeiras, né? A gente poderia aqui trazer outros exemplos, muito bonitos. A gente poderia dizer, Tomé, na Bíblia tem 3 passagens de Tomé. Vou dizer as 3 passagens do Evangelho de João que aparece Tomé. Uma é na hora que Lázaro morreu, que Jesus está vindo para Betânia e alguém diz, Senhor, estão querendo te matar lá, mas Jesus não quer conversa, vem-se embora. Aí Dídimo, Tomé, chamado Dídimo, mínimo dedo mindinho, né? Disse, vamos nós também para morrermos com ele. Você olha assim, esse cabra corajoso, né? Vamos nós também para morrermos com ele. Depois, na conversa com Jesus, nas últimas palavras de Jesus, ele diz, quando Jesus diz a Filipe, Filipe, eu estou contigo há tanto tempo e tu não entendeste ainda, ó. A dificuldade de entender, né? Veja, será que isso não tem também na comunidade da gente, né? A dificuldade de entender. Quem me vê, vê o Pai. Sabe, a gente pode até dizer, bendita dificuldade de entender de Filipe, que fez Jesus dar uma resposta tão importante. E bendita curiosidade de Tomé, que vai dizer, a gente vai para o Pai como? Que a gente não sabe o caminho. Aí, quando ele diz isso, Jesus responde, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas que coisa maravilhosa, esses cabos que não entendem as coisas, que tem umas curiosidades, mas Deus assim vai santificando, e é muito bonito também, porque é algo do próprio mistério de Cristo, vai aparecendo nessa relação, sua misericórdia, seu amor, sua paciência, sua beleza. Sua verdade. E aí a gente tem, meus irmãos, depois dessas 2 passagens, aquela que é clássica, que a gente conhece lá de João 20. Tomé, Jesus apareceu aqui, qual é a resposta dele? Se eu não colocar a mão na mão dele aberta com o cravo, se eu não botar o dedo no peito aberto, eu não acredito. Olha, eu imagino que nenhum de nós aqui, mesmo fraco como a gente é, fez uma exigência dessa. Não é verdade? Mas Tomé fez. E apesar das nossas paranoias, às vezes, né? Pronto, aqui a Rafinha está dizendo aqui que a gente tem umas paralelas. Na nossa realidade a gente também tem, né? Eu pensei que ela dizia de paranoia, né? Na nossa realidade a gente também tem, né? Mas veja só. E aí Jesus se faz presente no meio deles e vai dizer, Tomé, vem cá, rapaz, eu vou dizer uma coisa, essa é uma das cenas mais fortes da Escritura. Tomé, bota a mão na minha mão. Sinta a marca dos cravos. Bota agora a mão no meu lado. Tomé, não seja incrédulo. Olha a formação. Seja um homem de fé. Tomé vai dar aquela que é, talvez, com certeza a declaração de fé mais alta do Evangelho de João. Talvez a mais alta do Novo Testamento. Vai dizer, Jesus, tu és Senhor e Deus. Vai ver a humanidade glorificada e vai professar a fé na divindade. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Amém? Tomé é o apóstolo das Índias. Vai morrer martirizado. A tradição nos diz que ele morre martirizado evangelizando as Índias. É brinquedo? Não é brincadeira. A gente falava semana passada das testemunhas. Quem são estas testemunhas? A força destas testemunhas. Homens simples, com defeitos,
mas que se deixaram tocar por Cristo no mistério dessa comunidade que Cristo fundou. Que não saiam. É bonito a gente ver que Tomé, ele não vai, né, na primeira vez. Quando ele não vai, ele acaba não vivendo a experiência da ressurreição, porque Jesus se faz presente no meio da comunidade, né? Aparece lá no 8º dia, lá, na igreja que ele quer. Nessa experiência de comunhão, entendam bem. Quero dizer apenas que para Jesus isso é caro. Que Ele nos quis constituir uma comunidade chamada igreja, que Ele nos chamou a viver comunidade na comunidade Nova Berite. Falando dessas duas comunidades, para essas principais, sobretudo a igreja e a comunidade Nova Berite, que é aquela na qual nós estamos caminhando e que é a expressão de igreja. Mas eu não perco de vista, por exemplo, a igreja doméstica de cada um, em que também Cristo se faz presente. Então Jesus se faz presente, vai formando esses homens e eles vão se tornar aquilo que eles são, os apóstolos do Cordeiro, as colunas da igreja. Essa igreja que tem, vai dizer o livro do Apocalipse, portas abertas para todos os lados, para o norte, para o sul, para o oeste, para o leste, para falar da universalidade, vai chegar ao mundo inteiro. E João, meus irmãos, que no capítulo 9 de Lucas diz assim, quando Jesus vai a Samaria, os samaritanos não querem receber Jesus, pede que eles não venham. Sabe o que é que João diz, o apóstolo João? Quem lembra? Jesus, tu quer que a gente mande descer um fogo do céu para matar todo mundo? Está lá assim, Lucas. Que Jesus colocou nele o apelido de filho do trovão. Era o bonzinho. Mas depois João é o apóstolo que guarda a experiência da evangelização da Samaria, naquela conversa de Jesus com a samaritana. E é João que vai escrever para a gente, filhinhos, é João que guarda o mandamento do amor de Jesus. Jesus nos deu um novo mandamento, amemos uns aos outros. Ó, a experiência da comunidade. É João que depois escreve uma carta e diz, filhinhos, amemos-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e quem ama conhece a Deus. Amém? Vocês já ouviram isso? Quem não ouviu, faça assim para eu saber. Pronto, agora compare esse João com o filho do trovão lá de trás. Não é verdade? Vocês entendem o que eu quero dizer? Que é na caminhada, na gradualidade, na experiência da comunidade em que Cristo se faz presente, que os irmãos nos ajudam. É muito importante o irmão mesmo. Paulo também, a gente podia citar tantos. Paulo, inclusive, Paulo e Pedro tiveram uns atritos, como que ele se viu de lixa para o outro, né? E a gente pode imaginar essa convivência como devia ser rica desses 12, com Jesus ali todo dia. Quem é de comunidade de vida que sabe mais ainda, né? Todo dia, como um irmão vai se vindo de caminho de formação para o outro. É assim, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa, tem características nos irmãos da gente, da comunidade, que a gente gostaria de tirar, que pode ser aquela que Deus não vai tirar de jeito nenhum, porque pode ser aquilo que Ele quer. A coragem de dizer às vezes a coisa que a gente não quer ouvir, de ser incisivo em certas palavras, pode ser aquilo que Ele quer para nos formar. Do mesmo jeito que Tomé foi sendo formado no meio da comunidade, que João foi sendo formado no meio da comunidade com Jesus no meio.
tantas coisas, sabe, que a gente vai sendo formado na vida por esta convivência, por essa unção, por essa mediação que é própria da comunidade, dessa comunhão. Na comunidade, o outro é meu espelho, porque o outro me diz coisas que eu às vezes não quero ouvir. A gente sai das ilusões, as ilusões são quebradas. E aí aquilo que eu não consigo ouvir, alguém manifesta. Sozinho eu não consigo, mas alguém diz. E é momento de libertação. Por vezes a gente nem entende. Depois, se tiver um coração que escute, faz o caminho e diz, olha, realmente fulano está certo. É caminho de libertação. Não é verdade? São João da Cruz, para você ver a clareza de São João da Cruz, né? Ele dizia para as irmãs assim, eu já disse isso muitas vezes, mas não canso de dizer. Quando ele pregava para as irmãs de Santa Teresa d'Ávila, ele dizia, olha, presta atenção, na comunidade vocês vão ser formados. Porque alguns vão formar vocês, parecendo que não tem interesse por vocês. Outros vão formar vocês, parecendo que não gostam nem do que vocês falam. Entenda bem, isso tudo são meios dos quais Deus se serve para purificar, forjar a alma de vocês. Outros vão formar vocês também com exemplo, com alegria, também. Vai ter de tudo. A mais dizer São João da Cruz, mas se vocês não querem ser formados, se vocês não querem ser formadas, se vocês não querem viver essa experiência, se não querem mesmo levar consigo a cruz do Cordeiro, por que é que vieram para a comunidade? Então, essa seriedade na resposta ao chamado. Perder a miopia quando a gente é incapaz de perceber a ação de Deus através de acontecimentos e de pessoas. Deus não age na vida da gente só quando a gente gosta, não. Entenda isso, viu? Muito das obras de Deus que são para a sua salvação vão lhe incomodar. Vão tirar você para a sua salvação. E você não vai gostar. Porque vai tirar você daquilo que você está instalado. Pecado, preguiça, seja o que for. E muitas vezes é através de um irmão de comunidade, porque a gente sozinho já não consegue mais ver. Santo Inácio de Loyola dizia assim, olha, Deus pode agir como uma brisa suave quando uma alma está na graça. Então ele vem suavemente. Mas também pode agir como um trovão, quando o cabo está numa situação de apegado com o pecado, apegado com aquela situação errada, porque precisa de um impacto para a pessoa ter uma... Entendeu? Então aí ele vem de maneira forte. As duas coisas podem acontecer. Depende da situação em que nós estamos. Então a vida da comunidade, meus irmãos, é uma bênção. Eu só quero terminar assim, já vamos aí com 59 minutos, né? Para a gente partir para a nossa partilha, eu queria lembrar a vocês duas coisas, terminar com os dois exemplos e a gente termina. Eu queria lembrar a vocês a comunidade também primitiva da igreja. E se você pegar, por exemplo, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, né? Então a gente tem a primeira comunidade cristã, a partir do versículo 42. Aquelas idealizações da comunidade cristã de que Lucas fala, onde ele coloca em evidência aquelas coisas boas que realmente existiam. E meio que silencia as coisas ruins, porque não era o que era mais importante naquele momento. O importante era aquela realidade que era verdadeira.
e que estava ali presente na igreja e que ele queria colocar em evidência. E ele diz assim, olha, lá no versículo 42, eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão, às orações. Atos 2:42. Vocês estão acompanhando? Atos, falou Lucas. Desculpa, é porque Lucas é o autor de Atos, né? Atos 2:42, versículo 43 agora. Podemos ir? Posso continuar? Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Continua. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam assíduos no templo, partiam o pão pelas casas, tomavam alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia do povo, e o Senhor acrescentava cada dia outros que seriam salvos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, é verdade isso aqui. Eu quero dizer que essa experiência nós temos também. Há entre nós o dom da partilha, há entre nós a perseverança na oração, a perseverança na palavra, a perseverança na fraternidade. Há entre nós outros que se sentem atraídos e que louvam a Deus por essa experiência. Essa graça existe. Existe. É botar o colírio de Deus, porque às vezes as coisas ficam meio que turvando a nossa imagem. Existe, está presente, porque Cristo está em nosso meio. Entenderam? Então, essa mesma narração, passa aí, por favor, para o capítulo 4, versículo 32, né? Tem outro resumo de Lucas, né, que fala então como é que iam as coisas, como é que estava a igreja primitiva. A gente viu isso no estudo de Atos, né? A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ficamos com isso, era um só coração e uma só alma. Verdade. Essa graça está entre nós. Está. Nós testemunhamos, nós sentimos, nós nos construímos, nós não. O Espírito realiza em nós essa obra. Nós a percebemos. E percebemos também que o nosso coração vai sendo formado nesta direção. Claro. Agora é importante a gente saber. Que para Lucas havia problemas também na igreja primitiva. Se você pega, por exemplo, Atos 9, a gente já vê um problema aí. Não é verdade? Ananias e Safira, que fingem estar colocando os bens em favor, todos os bens em favor da comunidade, dos apóstolos, da igreja, e que não precisavam fazer isso, porque eles não estavam obrigados a fazer isso. Fizeram porque quiseram, mas ao fazer, introduziram um elemento de perturbação, de falta de unidade, de falta de harmonia, porque trouxeram para dentro da comunidade, deixaram que se miscuísse na autoridade a obra da serpente, na humanidade, ou na comunidade a obra da serpente, por causa de um desejo meramente pagão, hipócrita, de aparência. Era melhor dizer, olha, eu não posso, eu não tenho coragem, eu dou a metade, eu dou uma parte, não é verdade? Mas mentiram ao Espírito Santo, é uma palavra forte. Ananias e Safira. Vocês estão aí vendo Atos 9? Sim ou não? Então isso é um jeito de Lucas dizer, olha, tinha problema. Quer ver outro problema? Pega aí Atos 11. Desculpe assim que eu acredito que é precisamente em Atos 11, onde aparece pela primeira vez. Não, acredito que é. Só um minuto, por favor.
Pronto, aqui, ó, em Jerusalém Pedro justifica. Quando ficam sabendo que Pedro pregou o evangelho na casa de Cornélio, ó, já começa a surgir aquelas primeiras dissensões por conta da questão da circuncisão. Então aí em Atos 11 vocês vão ver isso acontecer. Pedro tem que justificar a sua posição. E ele narra tudo aquilo que Deus fez. Então Pedro justifica a sua posição dizendo aquilo que Deus realizou. E aí os irmãos vão louvar a Deus porque Deus permitira que o evangelho chegasse aos pagãos. Mas entenda, aqui há uma questão importante na comunidade, um dissenso que só vai ser resolvido bem depois, para dizer a comunidade cristã primitiva era uma bênção, mas não era sem problemas. Entenderam isso aqui? Sim ou não? Pegue também, por exemplo, a comunidade de Corinto, onde Paulo evangelizou. Se você ler a primeira epístola aos Coríntios, você vai ver o tanto de problema que tinha ali. E, no entanto, Paulo cria uma comunidade que vai ser fundamental na evangelização da antiguidade, num grande centro urbano. Uma comunidade cristã viva, apesar de todos os seus problemas. Então, entenda, o que é que nós estamos dizendo do começo até o fim? É vontade de Deus a comunidade. Deus nos constituiu para ser comunidade, nos constituiu como igreja, como povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como comunidade católica Nova Berite. Ele está em nosso meio, Ele nos chamou, Ele nos santifica. Não é que nós somos perfeitos, não é que a comunidade é perfeita, porque comunidade perfeita simplesmente não existe. Quem quiser uma comunidade perfeita vai ter que viver a vida pulando de galho em galho, fica lá até se decepcionar e ir para outra, ou então até ter maturidade. Comunidade perfeita não existe. Comunidade perfeita só no céu, só a da Trindade Santa, porque a comunidade de Jesus tinha problema. A comunidade primitiva dos apóstolos tinha problema, mas isso não impediu que eles fossem santificados, que eles fossem formados pela ação de Cristo e pela ação do Espírito Santo no meio da comunidade. Entenderam isso aqui? É essa a questão. É essa a base. É essa maturidade que nos é pedida através dessa formação. A maturidade, a perda das ilusões, dos contos de fada, a convicção, a base. Eu me lembro hoje falando com o Emerson me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele disse: olha, José, sabia que quem ganha os campeonatos de jiu-jitsu não é quem faz e fica fazendo muita firula e aprende coisa nova, não. É que quem faz bem o que é básico. Olha, fica de pé quem faz bem o que é básico. Entenda, isso aqui que nós estamos falando é básico. Nós temos que ter esta convicção. Temos que entender isso. Isso é básico. É básico. E nós temos que ter isso fundado no nosso coração, sedimentado através da palavra de Deus, com clareza, para que a gente possa crescer, sem ficar se desviando por falsas concepções e por ilusões, e caminhar para a frente, porque quem está em nosso meio é aquele que nos santifica. E poderíamos dar tantos testemunhos, nós todos aqui temos testemunhos a dar, da ação de Deus nos santificando nessa caminhada de comunidade, de maneira viva, clara, evidente. Nós poderíamos fazer isso. Amém? Amém. E a gente pode até abrir agora para uma partilha e quem sabe alguns destes testemunhos não chegam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.